10h23h30, 26 graus, 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Vamos falar de um tema que surgiu aí nos últimos dias, que é justamente o surgimento de um caso de gripe aviária no Uruguai, e acendeu o alerta, né? A gente vai conversar com algumas autoridades ligadas ao segmento. Está em linha já conosco o presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, presidente José Eduardo dos Santos. Um bom dia, obrigado pela atenção à Band. Bom dia e agradeço também aí a oportunidade de poder estar falando aí desse tema aí para levar alguns esclarecimentos aí para a população. Sim, nós é que agradecemos. Como é que o segmento monitora essa situação, hein? Bom, a influenza aviária ela já vem, né, acontecendo no mundo, né, há mais ou menos aí uma década e meia, né? Começou na Ásia, depois se alastrou para alguns países do Oriente Médio, Europa, agora recentemente Estados Unidos, e também entrou na rota de aves migratórias que vem para a região sul, e tivemos incidência, né, em alguns países do Mercosul, Chile também, e também agora, mais recentemente, foi detectado um caso num cisne, né, no Uruguai, em aves migratórias aí na Argentina. O que acontece, né? O vírus, ele é um vírus de alto, ele tem variantes, né? E tem as graves e tem as mais leves e as de alta patogenicidade. Quando é as de alta patogenicidade, gera uma série de contaminações, debilitações das aves, sintomas respiratórios, e o plantel dessas aves migratórias, né? Ou um determinado volume, né? São sacrificadas ou vêm, né, a óbito, né? Então, o que isso alerta? Porque esse tipo de vírus não pode chegar na produção comercial, ou seja, na produção de frangos de corte, na produção de ovos, na produção genética, né? E por isso que inspira o cuidado. Mas como isso, por isso que eu fiz esse comentário inicial... Sim, tem que ser feito um bloqueio sanitário, né? Como isso já se vem há muito tempo, o Brasil já vem adotando medidas de biosseguridade por lei, por instruções normativas dos órgãos oficiais. E nossas granjas hoje têm sistemas de biosseguridade que precisam estar em dia e atendendo essa demanda, que é o que vai blindar e proteger os nossos plantéis. Sim. Quais são os riscos que a gente corre em relação ao consumo desse frango que eventualmente possa estar contaminado e também para o plantel existente hoje nos aviários, né? Há uma preocupação nesse sentido? Bom, sobre o consumo, isso a gente sabe que hoje em dia, né, existem muitas maneiras aí de evitar a produção de o consumo de qualquer alimento que venha a ter alguma enfermidade, até pelos cuidados sanitários que nós temos, tanto na esfera de inspeção federal quanto na esfera sanitária, né? Então, dificilmente isso vai acontecer de chegar um produto contaminado para o consumidor. O risco de chegar aos nossos plantéis, se as medidas de biosseguridade não forem atendidas, há o risco, né? Porque aí, uma delas, por exemplo, é evitar visitas estranhas às nossas granjas. Que é uma pessoa, um animal, uma ave silvestre, isso pode ser um vetor, um condutor do vírus. Então, por isso, nós adotamos essas medidas de telamento para evitar a entrada de aves silvestres, de arcos de desinfecção, de barreiras naturais, né, de boas práticas de produção. Tudo isso vem sendo adotado por lei e deve ser, né, cada vez mais rigoroso nas nossas granjas, que atendem aí a demanda regional, nacional e internacional. Sim, hoje a indústria e as granjas, no caso, são isoladas, tem um controle sanitário muito forte, né? Tem um controle sanitário muito forte, né? A gente sabe que isso é o que garantiu ao Brasil esse primeiro lugar na exportação mundial de carne de frango para o Rio Grande do Sul, que é o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango, segundo maior exportador de ovos, né? A gente atende demandas aí de mais de 160 países. Então, existe toda uma responsabilidade do setor, principalmente, né, porque também geramos muitas atividades no campo, né? São mais de 7 mil famílias de produtores integrados na área de frango de corte, são mais de 400 granjas de produção de ovos, indústrias de produção de ovo líquido, ovo em pó, né? Existe um complexo todo, e fora aqueles setores da economia, né, que estão ligados diretamente ao nosso setor. Veja bem a nossa responsabilidade. Nós temos aí uma gama de outros setores que nos atendem,
fornecedores de matéria-prima como plástico para embalagem, grãos, milho, soja. Até maquinário, né? Maquinário, bom, muito bem lembrado, maquinário, porque hoje nossos frigoríficos são todos automatizados, muitas granjas automatizadas, então veja, né, a complexidade toda do setor avícola, né, que é interligada com muitos outros setores. Então, assim, e é importante ressaltar que existe um trabalho muito sério, um trabalho muito responsável dos órgãos oficiais de defesa sanitária, seja a Secretaria de Agricultura do Estado, seja o Ministério da Agricultura, a área de defesa sanitária, que estão permanentemente monitorando ou através dos seus fiscais, através dos seus técnicos, através dos seus mecanismos ali de fiscalização, como drones também que são utilizados, nos parques de aves migratórias. No caso, se detectar alguma ave debilitada com algum sintoma, isso já é automaticamente recolhido, já mandado para o laboratório analisar, e se faz todo o monitoramento e faz, né, a restrição daquela área. Presidente, então, isso é importante citar. O Macalossi tem uma questão para o senhor. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso, porque nós registramos aí casos de gripe aviária em vários países da região, não apenas no Uruguai, né? Teve no Chile, na Argentina, Bolívia, Peru, Equador, ou seja, o Brasil meio que está cercado de casos de gripe aviária e ainda não foi registrado aqui. O ministro Carlos Fávaro disse que aumentou o status de vigilância. Isso. Existem medidas de controle, o senhor mencionou aí a biossegurança nas fronteiras, mas nós sabemos que é muito complicado de fazer o controle, dado que nós também temos os fluxos migratórios das aves e me parece que o período crítico vai até maio. Aí eu lhe pergunto, como é que funciona o isolamento caso se registre um caso ativo aqui no Brasil? Bom, isso nós temos regras, né? Tem um plano de contingência do Ministério da Agricultura que está disponível aí, né, a toda a sociedade, né? São regras que precisam ser seguidas, que também vêm com diretrizes da Organização Mundial da Saúde Animal, né? Que se faça todo o bloqueio, o mapeamento daquela região. Aquela região, ela é georreferenciada, ela é toda fiscalizada pelos inspetores, tanto regionais, estaduais quanto federais, né? É coletado aquele animal contaminado, ou mais de um, né? E aquela região ela fica isolada. Ela fica isolada seguindo rigorosamente as diretrizes de biosseguridade estabelecidas pelos órgãos oficiais. E aí, devido a esse controle todo, né, é encaminhado ao laboratório oficial, que tem a prerrogativa de fazer análise e informar oficialmente que há a incidência daqueles vírus. Porque nós temos muitas outras enfermidades, assim como nós temos em muitos outros animais, do ser humano, né, que às vezes não são aquela que está sendo ali, né, colocada em evidência. Então, assim, existe um controle rigoroso, né, e muito mais ainda porque nós temos a nossa produção comercial, agroindustrial, como eu citei anteriormente, né, que essa sim está, né, com uma vantagem, digamos assim, por já ter adotado essas medidas de biosseguridade. Mas também, se porventura, né, essa região, de alguma região de produção industrial for contaminada, ela também vai receber todo esse tratamento da região de aves migratórias. Aquela região ali vai ser delineada, demarcada, vai ser isolada, né? Vão ser adotados todos os procedimentos de biosseguridade, né? Ninguém entra, pessoas estranhas, só entra pessoas autorizadas, né? Feito todo o mapeamento da região, que está todo georreferenciado, né? E aquela região ali, ela né, fica restrita até a finalização, a erradicação do caso. Sim, eu ia lhe perguntar justamente sobre essas barreiras, né? Vamos acrescentar aí, quem é o vetor, digamos, quem traz esse vírus de forma mais preocupante? Todos os casos que nós vimos aí mundo afora, né? E a gente participa de muitos fóruns também internacionais, né? Recentemente estivemos na Europa discutindo esse assunto, porque lá tem muitos países que tiveram. Mas hoje o principal é a ave migratória. Tanto que se você analisar, né, os casos que aconteceram ali nos países citados ali anteriormente ali pelo colega, né, foram casos de aves migratórias. Foram pelicanos, foram esses marrecos selvagens, foram, né, agora foi um cisne de pescoço preto, se eu não me engano, que foi no Uruguai,
Tá? Então, assim, esse é o principal vetor. Tá? Agora, nós temos aqueles condutores, né, que é o ser humano que, se porventura transitar numa região dessa, se tiver contato com uma ave, o ser humano pode se tornar um vetor. Né? Uma ave silvestre que, por acaso, misturasse com uma ave migratória dessas, pode ser um vetor. Então, nós temos os vetores que são os principais, que são as aves migratórias, e temos esses outros que são, né, os secundários aí, que podem ser condutores. Por isso que existe esse regramento todo, né? Não pode entrar na granja por quê? Não. Né? Existe todo um cuidado. Entrar no incubatório, você tem que ter quarentena, você tem que ter, né, todo um trabalho de desinfecção. Então, existe uma série de... Eu não chego lá e saio visitando. Não é assim que funciona. Não é assim, não é assim. Não é assim. Isso é importante. Mas a gente está bem... nós estamos preocupados, sim. Não poderíamos dizer ao contrário, porque é um país vizinho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente reforça que nós estamos tomando todas as medidas e em contato, interagindo praticamente diariamente com o serviço oficial, né, que é aquele que vai atestar se realmente, né, há a incidência de influenza aviária ou não. Né? E o trabalho que está sendo feito, a gente vem acompanhando, né, a nível estadual e federal, né, ele está 100% ativo. Podemos garantir isso. Claro que essa é a preocupação do momento, mas o setor vive economicamente um momento muito bom, não é? Nós temos algumas situações que preocupam, né? Nós tivemos um desempenho muito bom no mercado externo, tá? O Rio Grande do Sul exportou ano passado quase 756 milhões de quilos de carne de frango para mais de 150 países, né? O Brasil chegou a quase 5 milhões de toneladas. Nós exportamos também ovos aqui, processados, pó e líquido, quase 2.700 toneladas, né? Um crescimento aí na ordem de 30%, 35%. Isso ajuda e oxigena, mas em matéria de mercado interno a gente está sofrendo. Por quê? Custo de produção, economia ainda não estabilizou, virou a chave do comando do país, né? E a gente ainda aguarda alguns programas mais efetivos aí de capitalização da população, né, de diminuição do desemprego. Então isso tem afetado um pouco o nosso mercado interno. Por isso que é bom a gente sempre fazer essa leitura, né, porque a exportação foi bem, mas a gente ainda tem aí algumas indústrias e produtores que sofrem muito ainda com essa instabilidade interna aqui da nossa economia. E nós temos surgimentos de novos mercados de exportação? Olha, o Brasil vem sendo muito demandado, né? Até por causa dessa expansão toda da influenza aviária na Europa, né? Muitos países com problema lá, e são países que, né, também não têm uma produção muito expressiva. Os Estados Unidos, que é um grande produtor, também teve casos, teve que dizimar milhões de aves. Né? Começou a faltar ovos nos Estados Unidos e na Europa, foi anunciado recentemente. Né? O frango brasileiro, ele tem a preferência, né, de continentes como o Oriente Médio, né? A gente tem exportado lá quase 30% da nossa produção brasileira. Né? A Ásia demanda muito, mas aí depende muito de como é que está sendo, né, a retomada da política lá pós-Covid. Né? E a gente vem participando. Agora mesmo eu estava falando com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, né? A associação está indo para Dubai, onde tem uma feira mundial lá em Dubai, né, onde lá acontecem muitos negócios que projetam setores, né, projetam o avanço dos setores em matéria de prospecção aí para 1 ano, 2 anos à frente. Né? Então, assim, o Brasil está sendo muito demandado. O que nós não podemos ter agora é influenza aviária, né, que afete a nossa produção comercial, né, porque o Brasil está sendo muito demandado como um grande fornecedor de proteína animal para o mundo. E os efeitos da guerra também, é sempre bom dizer, né? Crise União Europeia, Rússia e Ucrânia, isso afetou muito o fluxo comercial, inflacionou muito os alimentos na Europa, então isso também é um fator que vem direcionando muitas aquisições e importações do produto brasileiro para atender aí o mercado de muitos países da Europa. Presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, José Eduardo dos Santos, obrigado pela presença conosco. Um bom dia de trabalho e até um próximo contato. Muito obrigado, continuamos aí à disposição e sempre importante aí poder levar informação aí à população através aí da Band. Com certeza. Bom dia.